pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Dentro do possível, né? Situação horrorosa do Internacional, o empate ontem, 0-0 contra o Cuiabá e o domingo, ou melhor, o sábado ainda, né? A final da noite de sábado foi bastante conturbada no Internacional. O domingo segue também de algumas conversas bem pesadas no entorno do Colorado e eu tô aqui para atualizar vocês, né? Com todas essas informações. Porque querendo ou não, gente, quem pode mudar isso são os diretores, óbvio, né? Mas só vão acordar do sono profundo. O Alessandro Barcelos só vai poder mergulhar, né, e olhar de fato o que está acontecendo, sair da bolha que ele criou lá dentro da diretoria dele, né, que ele não enxerga, está todo mundo certo, né, os jogadores estão todos certos, a direção está toda certa, com cobrança do torcedor. O que já aconteceu, né, nas faixas da torcida e no deslocamento ontem, na saída da concentração, com inclusive confrontos com a Brigada... Não foi confronto, né, a Brigada Militar usou bombas de efeito moral para dispersar os protestos de ontem. Vamos começar pelo princípio, né, do pós-jogo. Assim que encerrou a partida, o clima foi bem... Sabe quando o Inter divulga aqueles bastidores pós-jogo, né, onde tem aquela rodinha, né, que é tudo muito, muito legal, discurso bonito. Ontem não foi bem assim. O que eu fiquei sabendo é que o Tyson puxou um discurso muito forte, como ainda não havia puxado, e chegou a dizer: quem não está afim mais, sai fora, larga. Né? Foi o discurso que ele usou, além de outras cobranças mais fortes a alguns dos seus companheiros e em especial também a diretoria. E esta cobrança rendeu uma reunião ainda no vestiário, no pós-jogo, e eu estava lá no Beira-Rio, eu acompanhei a saída de alguns jogadores, demorou muito tempo para os jogadores começarem a sair. E quem saiu primeiro foram os jovens, né? Os jovens, jogadores menos importantes na hierarquia das lideranças, né, do time do Internacional, e depois de quase uma hora e meia após o jogo, aí sim eles começaram a deixar o estádio Beira-Rio. O que se soube é uma cobrança por reforços, né, por jeito de tratar algumas coisas, até por casos de indisciplina, por exemplo, né? Ontem, não digo nem disciplina, mas de comprometimento, né? A gente viu semana passada o Zé Gabriel, o zagueiro do Internacional, que está em recuperação em um dos bares aqui em Porto Alegre, após a derrota do Inter para o Atlético Paranaense. E ontem o Thiago Galhardo, suspenso, estava em Bento Gonçalves, né, também aproveitando a Serra Gaúcha, enquanto o Inter jogava e empatava com o Cuiabá em 0-0. Então esse tipo de coisa será cobrado. O Diego Aguirre será, vamos sugerir, né, ele vai ser indicado a não escalar mais alguns jogadores. Só que aí vem um problema. Se não escala os jogadores, quem joga? Né? Há uma leitura de que alguns jovens do Inter não estão prontos. E aí que entra a cobrança, inclusive do Tyson, por reforços no Internacional. A janela abriu hoje. Então ela fica aberta do dia 1 até o dia 30 de agosto. E não há nenhum jogador em pauta no Internacional neste momento. O clube alega aquelas dificuldades financeiras e tal, que eu acho uma grande baboseira. É óbvio que todos têm dificuldade financeira. O Inter tem uma dívida gigantesca, mas não vai sair desta dívida não investindo. De onde virão os recursos do Internacional? Do céu? Do atual elenco? Não vai vir. Então o Inter precisa investir, precisa de ajuda, talvez de apoiadores, de investidores, para depois conseguir sair do atoleiro. Vou pegar um exemplo, o que foi o Yuri Alberto ano passado. Né? O Inter já estava endividado ano passado, mas viu uma oportunidade no Yuri Alberto de ter um atacante melhor do que o que já tinha. E acabou sendo um negócio positivo. Comprou ele por 1 milhão de euros, recebeu uma proposta de 9. Teria um lucro de 8 milhões de euros. Decidiu não vender. Mas seriam 8 milhões de euros de um investimento que o Inter fez. E eu duvido que o Centro de Análise e Prospecção de Atletas não tenha nenhuma indicação de jogador a custo baixo. É um centro, lá, que o Inter investe bastante em ciência de dados, aquela coisa toda, né? Enfim. Vamos partir para mudanças. O que pode acontecer, né? O nome mais cotado para deixar o clube é João Patrício Hermann, vice-presidente de futebol. Só que há um grande empecilho chamado política, o câncer do Internacional nos últimos anos. E não vem me aplicar que nenhum grupo político escapa desta denominação. Né? Tem conselheiros bons, mas a grande maioria está lá por interesse também. Olha só, o João Patrício Hermann pertence ao grupo Convergência Colorado, que é um dos maiores grupos políticos do Internacional, que faz parte da tríade da aliança que foi ao poder, com o Academia Colorada, que é o movimento do presidente, Convergência e o Inove Inter. O
A chapa de número 5 do Alessandro Barcelos, do Conselho de Gestão, só chegou ao pátio por conta do Convergência, dos votos do Convergência no Conselho. E tirar o João Patrício, que é a figura mais representativa no Convergência, significa implodir a gestão. Mais ou menos o que aconteceu no passado, quando o próprio Alessandro Barcelos e o Movimento Academia Colorada saiu da gestão. Não vai sair só o João Patrício, sairão vice-presidentes de outras pastas, vai perder apoio no Conselho Deliberativo. Então é esse tipo de situação que está rolando. É só por isso que o João Patrício Herman ainda não saiu. Porque possivelmente o Convergência sairia junto, já que não indicou nenhum outro nome para o lugar do João Patrício. Ok? Paulo Brax até vem sendo contestado, mas pelo que eu soube não corre nenhum risco de demissão, assim como o Diego Aguirre. Afinal, o Inter já fez a sua troca de treinador nesta temporada e agora teria que chegar a um acordo para o Diego Aguirre pedir demissão? Não parece o caso neste momento. Para domingo, contra o Flamengo no Maracanã, o Internacional não vai poder contar com o Moisés, que teve uma expulsão completamente... faltam adjetivos para a expulsão do Moisés. E o Maurício, né, que saiu machucado ontem. Voltam o Yuri Alberto e o Thiago Galhardo. Talvez o Patrick volte aí também nessa semana de treinamentos. O fato é, o João Patrício deve sair nesta semana, ao reunir as informações que a gente tem. O clima é péssimo no vestiário e a direção parece ter perdido totalmente o controle da situação, se é que teve em algum momento. Quer aumentar o teu score para conseguir o financiamento, né? Realizar o sonho da casa própria, do apartamento, do carro? Vou deixar no primeiro comentário fixado a dica para você fazer isso em 7 dias. Deixa o teu comentário aí também, será muito importante, afinal aqui é o canal da Voz dos Colorados. Aquele abraço, tamo junto. Aproveitem o domingo para secar o esporte aí contra o Bahia e o América Mineiro contra o Atlético Goianiense. É o nosso nível na tabela do Campeonato Brasileiro. Aquele abraço, tchau!